Oi, pessoal. Então, hoje é a nossa 10ª aula. Eu dei uma repaginada no layout da videoaula, mudei a nossa logo, porque é a logo das apostilas que eu estou fazendo. Então, essa vai ser a nossa logo daqui para frente, da 10ª aula para frente, tá? E das apostilas também. Já estou na terceira apostila, pretendo publicar elas. A primeira já está disponível, quem quiser ela para impressão, que eu aconselho a impressão porque é mais fácil de marcar, é mais fácil de anotar alguma coisa, de rasurar, do que o material digital. O material digital é bom porque a gente consegue guardar muito mais coisa, mas não é tão bom na hora da consulta, na minha opinião. Tem que ficar procurando arquivo, aí às vezes a gente tá só no celular, é mais difícil de ter acesso do que o material impresso. Por isso que eu fiz essas apostilas. Dei uma repaginada nelas também, para facilitar. Coloquei alguns exercícios no final de cada uma. Então, de agora, da 10ª aula para frente, eu vou colocar coisas que a gente pode usar no dia a dia. Então, essa primeira aula, vamos supor, desses assuntos é relacionada a horas. Então, essa é a nossa 10ª aula, ou nossa ECO-KEWA, tá? E vamos em frente. Como eu disse no grupo, o ideal era que todos soubessem os números de 1 a 29, pelo menos, antes de entrar nessa aula. Então, se você está vendo essa aula, é a primeira aula que você vê, minha primeira aula que você vê aqui no canal, veja as primeiras, ou pelo menos veja a aula 8, porque senão você não vai entender nada dessa aula. Vai ficar muito difícil para entender. Que a base são os números, ou pelo menos os números de 1 a 29. Uma referência assim básica é que os números, quando são falados sozinhos, não tem necessidade daquele M no começo. Apenas quando eles estão aplicados numa frase, precisa colocar aquele M. Então, no caso ali, Ocan, que é número 1, quando ele está aplicado numa frase, pronuncia-se Mocan, Mocan, assim como os outros, 2, 3, 4, seria Medi, Meta, Merin, Marum, Mefa, Medje, Medjo, Messan, Mewa, Mocanla, Medila, Metala, Merinla, Medogun, que é o 15. Então, como os números de agora para frente sempre vão estar aplicados numa frase, é bom vocês já aprenderem com esse Mzinho antes, tá? Mas quando vocês forem falar apenas o número, não tem necessidade. Esse M serve para melhorar na pronúncia, para facilitar a dicção. 16 até o 30. Então seria 16. Merindin Logun. 17, 18 e assim vai em frente. 17. Metadin Logun. Medindin Logun. Menindin Logun. E o 20 que é Ogum, tá? Ogum. Ah, é o mesmo Ogum do orixá? Não. Olhem a diferença da situação e diferença da pronúncia. Tá? A escrita é a mesma, é um homônimo também, mas não é o orixá, é o número 20. Pronuncia-se diferente, ok? Depois 21, 22, eu coloquei até o 30 porque eu gosto de ter aquela referência dos 10 em 10. Facilita muito na hora de a gente falar os números. Então, se você souber o que você está falando, o 20, o 25, o 30, o 35, pelo menos esses, os intermediários ali é fácil, é só você acrescentar a referência mais, menos, que facilita bastante. Então, vamos em frente. 21, 22. 21 é Menilelogum, Medilelogum, Metalelogum, Merinlelogum e o 25 que é Edobon. Depois, Merindinlobon, Metadinlobon, Medidinlobon, Menidinlobon e Obon, que é o 30.
Feito isso, depois que você der uma estudadinha boa nisso, aí a gente vai entrar na questão dos números. Algumas palavras que você também tem que saber para poder falar as horas, tá? Agogo ou aago, que é referência ao relógio, tá? Ou horas. Ìṣẹ́jú, ìṣẹ́jú, minutos, que a gente vai usar bastante essa palavrinha também. Kọjá, kọjá é uma referência ao passado, tá? Por exemplo, depois de tal hora. Também vocês já vão entender por que eu estou passando. Wakati, wakati é a hora inteira, tá? Todos os 60 minutos. Pronuncia-se wakati, é a hora. E ku significa restante, ou resta, ou falta, tá? É antes de uma determinada hora. Kọjá é depois de uma determinada hora e ku é antes de uma determinada hora, certo? Ui, ui ou só, só significa dizer. A gente vai usar mais o só do que o i. Então, significa dizer. E abo significa metade. Outra coisa que vocês precisam saber, os períodos do dia. De manhã, quando o sol nasce, pronuncia-se aro, aro, manhã. Tarde é ọ̀sán, ọ̀sán é tarde. Ìrọ̀lẹ́, ìrọ̀lẹ́ é depois do pôr do sol, ali o comecinho da noite. Ìrọ̀lẹ́. Alẹ́ é noite. Òru, òru é o período próximo à meia-noite, que seria mais ou menos depois das 10h30, 11 horas, até o sol nascer, ou até começar a clarear o dia. Eu aconselho a usar isso ali como aquela palavrinha apenas depois da meia-noite, como a madrugada, tá? Facilita mais na pronúncia das horas e não vai confundir tanto. Quanto ao meio-dia ou meia-noite, na pronúncia das horas, a gente não usa meio-dia e meia-noite. A gente fala 12 horas do dia ou 12 horas da noite, tá? Por isso que é mais fácil de lembrar assim. E no Yorubá não se utilizam as 24 horas na pronúncia das horas. Utilizam-se as 12 horas do dia e 12 horas da noite. Certo? Então vamos em frente. Que horas são? Como é que a gente pergunta que horas são? Tem várias maneiras de perguntar que horas são, porque tem várias maneiras de se dizer isso também na língua portuguesa. Eu posso perguntar que horas são, posso perguntar que horas tem no relógio, que horas são no relógio, que horas marcam no relógio, ou apenas quanto falta para tal hora. Então, a maneira mais usada de se perguntar que horas são, que faz mais referência ao que a gente fala no português, seria agomeloni, agomeloni. Tem outras maneiras que eu coloquei ali embaixo que vocês vão acabar encontrando, mas que a gente não vai usar, que seria kiniagoni, ou kiniagoso, ou agomeloniolu, ou então agomelololu, que é bem mais difícil de pronunciar. Então a gente vai ficar com agomeloni, que significa que horas são. Então quando vocês forem perguntar que horas são, vocês vão falar agomeloni. E para responder, não é tão simples assim, né? É um pouquinho mais complicado. Eu separei deixa eu ver, 1, 2, 4 partes para facilitar na hora de gravar. Nessa primeira parte, a gente vai aprender a falar as horas cheias, que seriam 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Para falar uma hora cheia, você precisa falar a palavrinha ago, que é referente à hora, depois o número e depois o período, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, por exemplo, eu quero falar 1 hora da tarde. Eu vou falar
a hora, o número e o período. Fica assim. Agocan osan. Agocan osan. 1h da tarde. Se eu for falar 2h da tarde, fica ago medioru. Perdão, isso é 2h da madrugada. 2h da tarde seria ago mediosan. 2h da madrugada seria ago medioru. E assim por diante. 3h da tarde, ago meta osan. Ago meta osan. 3h da tarde. 4h da tarde, ago merin osan. E se eu for falar 4h da madrugada, seria ago merin oru. 4h da madrugada. E por aí vai. É relativamente simples. Se você gravar ali a palavrinha ago, que é referente a horas, depois os números e depois os períodos. É fácil. Desse jeito é fácil. Lembrando que a palavra ago para horas ou relógio não é a mesma coisa que ago com licença. Ago com licença só tem um A e pronuncia-se diferente. Com licença pronuncia-se ago. E relógio, ou a referência a horas, pronuncia-se ago, com 2 As. Certo? Vamos em frente. Meia hora. Por isso que eu disse que não precisa aprender os números até 30, só até 29. Porque quando chega em 30, a gente usa essa referência de metade, que significa abo. Abo significa metade, uma referência de metade. Então, vamos supor que eu quero falar 1h30 da tarde. Eu vou falar a palavrinha hora, o número, a referência à metade, que é a palavra abo, e o período. Então fica 1h30 da tarde, fica ago kan abo osan. 1h30 da tarde. Se eu for falar 2h30 da madrugada, ago medi abo oru. Ó, eu usei medi para falar 2 e oru, madrugada. E a palavra abo é metade. Então, medi abo, 2h30 da madrugada, que é oru. E assim por diante. É só ir trocando ali os números e o período. E sempre não esquecer de falar ago e, quando for meia hora, abo no meio. Então fica ago meta abo osan para 3h30 e ago merin abo osan para 4h30. Certo? Vamos em frente, dificultar um pouquinho mais. Quando tem números quebrados antes de meia hora, tá? Antes de meia hora. Para pronunciar 1h16 da tarde, a gente vai falar ago kan koja isheju merindin logun osan. Parece difícil tudo isso para se falar apenas 1h16 da tarde. Mas o que a gente está dizendo na tradução literal é 16 minutos após a 1h da tarde. É isso que a gente está dizendo em Yorubá. Então, para falar 1h16, a gente tem que fazer a mesma coisa. Usar a palavra ago, depois falar o número, a hora, né? A hora inteira que a gente está fazendo referência, que seria número 1 ali, okan, que abreviado se pronuncia kan apenas. Depois, koja, que significa depois, é uma referência a depois de algum número. Isheju, que significa minutos. E os minutos, que 16 se pronuncia merindin logun. E o período, que ali seria tarde, né? Se pronuncia osan. Então, 1h16 da tarde, o que a gente está falando é 16 minutos após a 1 da tarde. Que fica ago kan koja iseju merindin logun osan, tá? Para falar 2h21 da madrugada, a gente vai falar
21 minutos após as 2 da madrugada. É isso que a gente vai falar em Yorubá. Fica assim. Ago meji koja iseju menilelogun oru. Se a gente quiser falar 3:10 da tarde, a gente vai falar 10 minutos após as 3 da tarde, que se pronuncia Ago mecha koja iseju mewa osan. 4:08 da tarde. Mesma coisa, a gente vai falar 8 minutos após as 4 da tarde. Ago merin koja iseju mejo osan. Ah, mas não posso falar 4:08 igual a gente fala no português? Pode, mas não é correto. Não se usa essa configuração. Você está puxando uma configuração da língua portuguesa para um outro idioma que não tem nada a ver com o nosso. Então, não misturem, não. Talvez a pessoa até entenda, entendeu? Que horas você está falando, mas não é o correto. Eu não aconselho fazer isso. Eu aconselho aprender da forma correta, nem que seja mais difícil, que leve um mês para você aprender, mas aprenda da forma correta. Quando você for ensinar outra pessoa, vai ficar muito mais embasado o conteúdo para explicação do que se você falar é 4:08, como a gente fala aqui no Brasil. Não tem nada a ver, não está correto e um dia alguém vai acabar te corrigindo. Vamos em frente. Complicar mais um pouquinho. Esse é brabo. Depois da meia hora, tá? Depois da meia hora. Duas coisas você vai ter que fazer. Primeiro, você vai ter que ver quantos minutos faltam para a próxima hora. E você vai ter que ver qual é a próxima hora. Por exemplo, para falar 1:36 da tarde, eu não falo 1:36 da tarde. Eu vou falar, faltam 24 minutos para as 2 da tarde. Essa continha vocês vão ter que fazer de cabeça e ainda lembrar os números. Então, para se pronunciar 1:36 da tarde, eu vou pronunciar faltam 24 minutos para as 2 da tarde. E pronuncia-se assim. Agomedi osan ku isheju merinlelogun. Certo? 2:43 da madrugada. Eu escrevi da tarde ali, mas é da madrugada, tá? Foi um errinho aqui, ó, de digitação. Então, faltam 17 minutos para as 3 da madrugada. Pronuncia-se Agometa Orukuishaju Metadinlogun. Faltam 17 minutos para as 3 da madrugada. Se fosse 17 minutos para as 3 da tarde, eu só ia substituir aqui, ó, essa palavrinha por essa palavrinha. Ia substituir o período de madrugada para tarde. Ou se fosse de manhã, mas lógico que 2 horas de manhã não existe. De manhã é só das 6 até as 6. Das 6 da manhã até ao meio-dia, perdão. Das 6 da manhã até ao meio-dia é o período da manhã, certo? Deixa eu ver ali. 3:52 da tarde. Pronuncia-se. Faltam 8 minutos para as 4 da tarde. Então, 4 é merin, tarde é osan e minutos isheju e ku é faltam ou falta, né? Aquela referenciazinha que eu expliquei lá no começo. E mejo é 8. Ejo é 8, mas quando está aplicado numa frase, coloca aquele Mzinho no começo. Então, fica mejo. Então, 8 minutos faltando para as 4 da tarde, pronuncia-se Ago merin osan ku isheju mejo. 4:32 da tarde. Pronuncia-se faltam 28 minutos para as 5 da tarde. Então, você vai usar ali a referência à palavrinha 5, vai usar o período e vai usar quantos minutos que faltam. E vai ficar assim. Ago marun osan ku isheju medindin lobon. Certo?
faltam 28 minutos para as 5 da tarde. Isso acontece depois de passada meia hora de cada hora. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me manda um WhatsApp ou a gente vai treinando no grupo. E tiver alguma sugestão, alguma coisa que eu deixei de falar no vídeo, que eu poderia ter falado para melhorar, pode me mandar um WhatsApp também, não tem problema nenhum. E para quem quiser as apostilas, elas são gratuitas. Tem alguém que está pegando as minhas apostilas e está vendendo, tá? Não sou eu que estou vendendo as apostilas. As minhas apostilas são gratuitas. Então, se alguém está vendendo essas apostilas, me marquem na publicação lá que eu resolvo. Mas eu não vendo apostila. O máximo que pode acontecer é às vezes a pessoa não tem tempo de imprimir, não quer imprimir, me manda um WhatsApp, eu faço a impressão aqui, faço a encadernação e eu envio pelo correio e a pessoa paga os custos, obviamente, de impressão, encadernação e frete. Mas só isso, tá? E assim que tiverem todas as apostilas prontas, eu vou fazer uma divulgação melhor. Mas por enquanto eu vou terminando e vou divulgando. Quando todas estiverem prontas mesmo, aí eu vou fazer uma divulgação boa no Facebook, em outras redes sociais, no WhatsApp também, do nosso grupo. Vou pedir para divulgarem, compartilharem. Mas agora não adianta porque tem gente que tem fome de conteúdo e vai querer todas de uma vez só. E agora eu não tenho, eu só estou na terceira terminando a quarta, indo para a quarta, perdão. Então não adianta, essas pessoas que são agoniadas ali para terem todo o material na mão vão acabar ficando sem. Então quando eu tiver com tudo pronto, eu faço uma boa divulgação, faço um pacote de todas elas impressas para mandar pelo correio e aí a gente vê. Mas quem quiser por enquanto a primeira apostila que já está disponível para PDF, vocês me mandam um WhatsApp que eu envio para vocês. Odabó Bobô, como sempre, tá? Meu número de WhatsApp tá ali. Referências que eu uso estão aqui também. Os outros professores que eu pego referências que ensinam por aí. E livros também são muito bons. Dicionário Yorubá, o do Fernandes Portugal Filho é um dos mais completos que tem. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês puderem compartilhar esse vídeo aí, eu agradeço.